E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui procurando os lixinhos de Grint de Black Desert e eu encontrei foi ouro e eu vim compartilhar com vocês porque esse canal está sendo, assim, um grande lugar para eu compartilhar o intercâmbio que eu estou fazendo, porque às vezes eu esqueço que eu não estou na China, assim, de tanto que eu estou consumindo conteúdo de lá. Ah, deixa eu ver como que eu situo vocês. Eu tô tentando entender por cima como que funciona ser mãe solo na China. Só que, assim, o meu vocabulário ele tá muito pobre. As mulheres começam a falar de filho, de força, e eu não tenho esse vocabulário. Por quê? Porque 90% do meu tempo eu fico pesquisando sobre vida corporativa. Eu gosto que as pessoas me falem sobre emprego, sobre trabalho, sobre economia, perspectiva de vida, carreira. É isso. Então, se você me perguntar de desenho, se você me perguntar de esporte, de música chinesa, eu não manjo nada. E eu não manjo o vocabulário referente a isso. Vocês lembram do Karate Kid? Limpa pra um lado, limpa pro outro, limpa pra um lado, limpa pro outro. Aí vem o Jack Chan e fala assim: tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. E aí o que o Miyagi e o Jack Chan falam? O Karate está em tudo, Kung Fu está em tudo. Tirando casaco e colocando casaco, você trabalha os músculos que vão te permitir fazer determinadas defesas. Então, curioso como eu sou da vida corporativa, sobre condições de trabalho, economia, plano de carreira, plano de vida, curioso como eu sou a respeito disso, eu estou aprendendo todas as bases do idioma que vão me permitir crescer para todas as direções depois, desde que eu comece a me expor ao vocabulário. Então, eu entendo mal de vocabulário corporativo, mas eu entendo pessimamente de vocabulário familiar, por exemplo. É quase zero. Então, uma mãe começa a me falar de conflitos de um relacionamento, eu viajo, e eu não posso vir aqui gerar conteúdo sobre o que eu acho que eu estou entendendo, e todos os vídeos que eu consumi, eles ainda não me dão base para falar, olha, eu acho que as mães solo passam por esses problemas aqui. Ainda não estou lá, mas eu vou chegar. E aí no meio do monte de vídeo de mãe solo, o mais interessante são os comentários. Porque você vê como eles interagem entre eles, que é uma interação muito diferente da nossa. Porque como que é a nossa internet? Um monte de influencers perfeitos, youtubers fortes e sábios e espertos e visionários como Nando Moura e Felipe Neto. Um monte de gente seguindo os caras e brigando porque o favorito dele que tá certo e o favorito do outro que tá errado. E todo mundo com uma vida muito perfeita. No Instagram todo mundo é bem sucedido, no LinkedIn todo mundo é revolucionário no mercado, todo mundo tendo alguma coisa para vender e todo mundo com uma vida muito perfeita. Eu gosto da maneira como os caras vêm e fazem uma terapia de grupo, uma terapia coletiva, e eles vêm e choram, tipo, lamentam mesmo. E eu gosto da maneira como eles interagem, porque no Brasil a gente joga isso pro coletivo, né? Você vem e fala, olha, eu tô com um problema aqui com a minha criança que teve abandono e aí você fala, também faz o L agora, otária, trouxa do caralho, que manda voltar naquele filho da puta arrombado. E as pessoas, elas desviam tudo que você fala, porque elas têm uma solução imediata, porque se você não tivesse votado no Bolsonaro, não ia estar desse jeito. E aí o problema ele é praticamente esquecido porque todo mundo entende que tem a solução. E a China, ela me lembra muito uma conversa que eu tive com a Marcela Leme há muito tempo atrás. E, e ela estava passando os perrengues lá na IG, ela me fez um depoimento e esse depoimento não acabava nunca de tão complexo que ele era. E chegou no final e eu não tinha condições de simplesmente virar para ela e falar, pô, é foda. Porque senão o depoimento dele foi tocante demais e foi comovente demais para eu simplesmente falar, pô, que foda, né? Difícil, complicado. Não, eu queria oferecer mais do que aquilo, só que eu não tinha mais do que aquilo. E eu ficava olhando e eu falava, meu Deus, eu tô me sentindo mal. E eu tô me sentindo mal porque eu queria poder fazer alguma coisa em relação ao problema que você tem. E ela me deu uma grandiosa lição de vida. Ela falou, olha, quando uma pessoa chega com um problema para você e desabafa, ela não espera que você consiga resolver o problema dela, porque ela não consegue. Se você resolver o problema dela muito fácil, ela vai se sentir burra até. Vai ficar feliz, mas vai se sentir burra. Você faz um bem enorme só de escutar as pessoas com a atenção que você presta. Se colocando no lugar dela e fazendo com que a pessoa se sinta compreendida. Porque aí a pessoa consegue dividir a carga com você. O que você vai fazer com essa carga que você pegou depois é zero seu. Isso ela não falou. É, e
E sabe, a impressão que eu tenho é que as mães solos, recém-desempregadas, as pessoas que estudaram muito e não estão conseguindo emprego, as pessoas que estão trabalhando demais e estão esgotadas, elas vêm, elas fazem depoimento da vida delas sem falar mal do governo, porque não pode, né? Porque é China. E aí as pessoas, elas não se propõem a dar solução, mas elas vêm com a opinião delas e às vezes elas contam um depoimento que é quase tão arrombado quanto, quase tão fodido quanto. E o que elas estão querendo dizer com isso não é eu ganho de você na competição da sofrência. Porque aqui, experimenta falar que você quebrou uma perna, o cara vai falar, e eu, cara, quebrei uma costela. Né? Eu tô com um problema no estômago, eu tenho 2 câncer. As pessoas competem a estar na desgraça. Aqui no Ocidente, eu não tô falando Brasil, porque a gente é uma cópia cuspida escarrada da cultura americana, porque a gente cresceu inundado pela cultura deles. E no americano, se o cara tá te contando que ele levou um soco, você tem que ter levado 2 e tem que ter dado risada. Porque senão você não é digno dos seguidores que você tem, porque afinal de contas você é o mais digníssimo merecedor de seguidores. E os caras aqui, parece que eles não estão competindo pelo número de views, eles estão. Não estou dizendo que todos os ambientes sejam assim, pelo amor de Deus, é no ambiente que eu escolhi para estudar. Nessa rede social, em canais específicos que eu busco, as pessoas elas vêm e fazem depoimentos e elas trocam experiências. E uma coisa mais fantástica ainda foi quando, entre os relatos de mãe solo, a mesma pessoa que fez o relato de ser mãe solo, ela contou também o relato de ter sido abordada na rua. E esse é um tema muito em voga, porque a gente se aproxima com muita facilidade das pessoas. A gente puxa assunto de maneira muito fácil. Basta que eu vá com a Lari na sorveteria comprar um sorvete de amendoim 2 da tarde. Vai ter gente lá e a gente vai puxar assunto e a gente vai sair de lá amigo do pessoal que tá ali. A coisa ela tá ficando mais tóxica agora que as pessoas estão muito polarizadas, mas ainda assim, quando você percebe que o outro não votou em ninguém ou ele votou em quem você votou, a facilidade que a gente tem de aproximação é muito grande. O que talvez não seja verdade para um cara que quer se aproximar de uma menina que quer puxar papo com um cara no supermercado ou numa padaria ou numa balada que eles se encontrem. Mas esse problema da aproximação é sempre um assunto a ser debatido. E aí ela começa a falar que ela fica feliz com a abordagem. E é claro que ela fica com medo, ela busca todos os indícios de que ela pode confiar na pessoa, que é seguro. Mas mesmo que não dê nada, ser abordada é uma coisa que ela gosta muito e que faz muito bem para ela. E aí, assim, muita gente fala, você é corajosa de admitir isso, porque não é todo mundo que consegue. E algumas pessoas elas vão lá e criticam, e algumas pessoas exageram, que foi o caso desse cara aqui. E o cara fala assim, gente, incel. Não sei se esse cara segue algum canal de Red Pill, mas ele tem o comportamento do virgão ressentido que busca convencer todo mundo que tem alguma coisa errada com o mundo, né? E ele fala por que a gente tem que viver em função de massagear o ego das mulheres. E por que as mulheres nos querem? Só pra gente ir lá e servir de vale-refeição pra ela? Então, toda essa temática aqui já tá velha e que a gente tá falando bastante. E o comentário que vem aqui embaixo, eu achei ele muito foda. Agora que eu percebi que tem uma distância muito grande entre eles, né? Que esse depoimento aqui, ele é velho e que o comentário também não é novo. Mas aí eu joguei aqui, e como os kanjis eles são parecidos, às vezes eu jogo em japonês porque aí fica mais fácil para eu correlacionar. Mas dá pra gente jogar em português aqui também, porque eu também joguei algumas coisas. E basicamente o que ela tá dizendo aqui. E olha que foda, e olha quantas pessoas na nossa sociedade não precisam escutar isso. E quantos. É que agora tem um monte de nome pra virgão, né? Ressentido. Red Pill, MGTOW. Quantas pessoas dessas elas não poderiam ser salvas por comentários como esses? Então, quando você se aproxima de alguém porque você admira essa pessoa, isso não te coloca numa situação de passividade. Quando você tem apreço, admiração pela pessoa, e você demonstra esse apreço e essa admiração, isso não te coloca numa situação
inferior. Mas todas as culturas que eu conheço, basicamente trabalham desse jeito. Uma pessoa que chega ao ponto de se declarar para outra, ela é inferior e ela está mendigando atenção, e ela está mendigando chance, e ela está mendigando oportunidade. E aí ele fala assim: você tem a força de atração de pessoa diferente. Você tem um poder, uma atração que pode fazer pessoas virem até você. E aí, e isso é o perfeita beleza situação. É a situação de que beleza. Essa é a situação perfeita. Né? Então, mais ou menos com a mesma origem, ele fala assim: それは完璧な状態です。那就是完美体 agora não sei. Juantai. Na Jushi, Wamei, Juantai. Essa é a perfeita situação. Então, o começar um diálogo com outra pessoa é uma escolha pessoal. Olha que interessante. Quer, não quer. Approach. Você quer, não quer chegar, é uma escolha pessoal. Isso não tem absolutamente nada a ver com uma generalização e uma discussão que você pode estender para a sociedade inteira. Isso é um tapa na cara da nossa internet, opinião de Fausto, isso, pelo amor de Deus. Isso é um tapa na cara da nossa internet, porque quando uma pessoa fala uma coisa para outra pessoa, a gente já tira conclusões sociais daquele evento e a gente já sabe tudo que está errado e tudo que tinha que fazer para mudar de acordo com o partido que você escolheu para votar. Duas meninas chegam para uma mulher de 40 anos e falam assim: nossa, essa é a idade para se aposentar, pô, pronto. Aí centenas de canais vão ter combustível para destilar ódio a semana inteira. Aí as meninas vão ficar famosas negativamente, a vítima vai ficar famosa positivamente, vai escrever um monte de livro, vai participar de um monte de podcast, vai fazer uma vaquinha e vai ter os reparos emocionais dela né, pagos. E é engraçado porque cada acontecimento e a escolha de uma pessoa conversar com a outra, a possibilidade da outra abrir espaço para que a conversa aconteça ou não, como que a pessoa vai reagir ao sim ou ao não que ela recebeu, isso é tudo uma escolha pessoal e é uma questão pessoal e não deveria ditar regras para a sociedade, porque a regra para a sociedade é que respeito deve ser preservado e que as pessoas fossem livres para conversar caso queiram ou não queiram. E E eu acho que aqui não é só uma recriminação. Aqui tem um conselho muito grande também. Que eu, sem nunca ter escutado, seguir e que eu quero deixar para vocês. Que é, primeiro, mostrar admiração não é passividade. Tem gente que morre, que enterra o amor que sentiu por alguém. Por quê? Porque não tem coragem de dizer. Por quê? Porque acha que se disser vai estar se colocando numa posição inferior. Então tem cara que consegue dizer eu te amo para todas as mulheres, exceto para que ela ama de verdade, para aquela que ele ama de verdade. Isso é nojento, porque o cara consegue mentir que ama sem amar, mas ele não consegue dizer eu te amo para a mulher que ele ama. E isso é fruto, né, de uma crença, do delírio coletivo que a gente tem culturalmente aqui, de achar que declarar sentimentos te coloca numa situação de passividade. Então, se eu, solteiro, pedi uma menina namoro e ela falou não porque ela estava no momento em que ela queria ficar sozinha, e uma semana depois ela apareceu namorando com outro cara que ela foi lá e casou, eu não posso falar passei vergonha à toa, porque eu não passei vergonha à toa. Eu fui e declarei sentimentos para uma pessoa que eu amava e não existe nada de passivo ou de inferior nisso. Existe a grandiosidade de um sentimento que é verdadeiro sendo colocado à disposição do outro para ele fazer o que ele quiser. E se ele não quiser fazer uso desse sentimento, seja um amor verdadeiro porque você convive com a pessoa há muito tempo, ou seja do interesse momentâneo só porque você viu, bateu o olho na pessoa e gostou, você simplesmente está sinalizando que a pessoa tem o seu interesse e a sua atenção à disposição. O que ela faz com isso é problema dela e isso não tem nada a ver com você.
Mas essa segunda parte, ela é ainda muito mais foda. Você tem em você a capacidade de atrair outras pessoas. Então, quando você cuida de você, você deixa você pode não ser simplesmente admirador do outro, porque isso faz com que você se sinta inferior, mas você pode ser o admirado do outro. Por quê? Porque o tempo que você gostaria de ficar cuidando daquela pessoa que te despertou interesse, você passa a cuidar de você mesmo. E aí você começa a se tornar uma pessoa cada vez mais interessante e atraente. Porque o que atrai as pessoas não é só a beleza física. O que atrai também é conteúdo. E muitas pessoas, por mais que vocês pensem que não, elas enxergam conteúdo. E quanto mais esse conteúdo é trabalhado, mais ele se torna notável pelo outro. E aí você pode desenvolver em você um poder de atração enorme mesmo sendo pobre, feio. E aí você fala, não, isso não existe. Não existe porque as pessoas estão falando de generalizações para a sociedade inteira, porque elas estão pegando o comportamento de 2 pessoas, de 4 pessoas, de 8 pessoas e estão tentando criar uma regra, como se isso fosse uma lei da natureza sobre a qual todos os seres humanos instintivamente agem sem livre-arbítrio. E a natureza não é assim. A natureza são as pessoas decidindo conversar porque elas quiseram, porque elas decidiram. E as escolhas pessoais e o resultado das escolhas pessoais não deveria falar nada sobre a sociedade. E quantas pessoas não seriam salvas de dezenas de horas semanais de conteúdo de ódio em canais de virgões? E geralmente o cara dono do canal, ele não é o virgão, né? Ele é o cara que pega mulheres, mas que ganha dinheiro fazendo conteúdo de ressentimento para virgões. Quantas pessoas não seriam salvas desses canais se a gente estivesse aqui fazendo terapia coletiva, em que todo mundo fala, cara, como eu vi, assim, pô, eu não só sou feio, eu não só sou feio, como eu sou baixinho, eu tenho que focar no trabalho, meu. E aí as pessoas, tipo, reagindo positivamente no sentido de, pô, que merda, que foda, e nossa, imagina. Ou então, nossa, tamo junto porque eu também sou assim. E aí você fica tentando mudar a natureza ou mudar a regra sobre a qual as coisas funcionam, e nas democracias é pior, porque o cara do partido que quer te arrebatar para ele, vai falar: eu sei que você é rejeitado pela mulher, eu sei que o homem te larga com uma criança, eu sei que você sofre, mas eu sou a solução para isso. Vota em mim que eu vou resolver o seu problema, sim. Sim, a pessoa vai alterar a regra sobre a qual as pessoas se comportam, só que primeiro isso não vai acontecer e segundo, se acontecesse, a interação que você tem com o outro, a conversa, a trepada, o casamento, a separação que você tem com o outro, só diz respeito a vocês dois e o que os políticos estão falando sobre isso não tem peso nenhum. E o que culturalmente estão falando sobre isso também não tem peso nenhum. Você pode viver num mundo de incel e feminazi e machista e terrorista. Você pode encontrar uma pessoa compatível com você e com ela você pode fazer um lar feliz e harmonioso. Experiência própria. Espero que seja útil, que cause reflexões, que façam vocês entenderem a maneira como eu vejo a China, nem que seja para me desmentir e falar que eu estou viajando. E é isso. Um grande abraço.